para esta noite. Nós falamos muito que temos certeza de muitas coisas, né? Temos certeza que vai dar certo, temos certeza que vamos conseguir algo, mas hoje eu coloquei aqui um tema. Quando eu tenho certeza que tudo vai passar. Você já disse isso alguma vez? Essa dor vai passar, essa perseguição vai passar, essa enfermidade vai passar. E aí você vai, isso é muito, nós no meio do povo de Deus tem muito isso. Nós declaramos que as coisas ruins vão passar. E quando eu tenho certeza que tudo vai passar, eu vou começar a ser mais feliz, ser mais alegre, buscando ter alegria nas pequenas coisas, para que quando chegar as grandes eu já estou feliz. Então nós precisamos buscar essa certeza que tudo vai passar. A palavra de Deus diz que passará os céus, a terra, mas as palavras do Senhor, essa não passará. Ela irá se cumprir na minha vida, na sua vida. Lá em Atos 7, no versículo 51 a 60, estou na NVI, na versão NVI. E aqui diz assim: povo rebelde, obstinado, de coração e de ouvidos. Vocês são iguais aos seus antepassados. Sempre resistem ao Espírito Santo. Qual dos profetas os seus antepassados não perseguiram? Eles mataram aqueles que prediziam a vinda do justo, de quem agora vocês se tornaram traidores e assassinos? Vocês que receberam a lei por intermédio de anjos, mas não lhe obedeceram. Ouvindo isso, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Estevão, porém, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus. Amém? Todo livro de Atos está falando de coisas maravilhosas e de sobrenaturais. E quando chega no livro de Atos, já está narrando ali Atos dos apóstolos, do que eles viveram. Então eles foram perseguidos e mortos, traídos e muitas coisas. E hoje a gente escuta, a gente vê muitas pessoas dizendo: eu estou sendo perseguido. Estou sendo perseguido, alguém não gosta de mim, alguém olha para mim com o olhar torto, muitas coisas assim. Irmãos, eu quero lhe dizer, quem serve a Jesus não tem que olhar para os lados, olha para Ele, olha para Jesus. Se você olhar para os lados, você vai deixar de servir a Jesus. Porque aquele que não deixar pai, mãe, por amor a Jesus, não é digno dele? Imagine você não pisar, deixar para trás essas coisas. A primeira coisa que eu tenho visto nessa palavra, não é a primeira vez que eu falo sobre esse assunto aqui, é que quem põe a mão no arado, não pode olhar para trás. Você tem uma missão na sua vida.
Pastora, mas o que eu tenho que fazer? Alguma coisa. Você é útil para Deus. Quando nós somos úteis, você não vai olhar para estas coisas. Você vai olhar para aquele que pode todas as coisas, para aquele que te delegou, te escolheu. Nós fomos escolhidos, separados, para fazer uma obra possível, ou melhor, específica. Eu não posso fazer o que o irmão está fazendo, eu vou ser auxiliar dele, mas eu tenho o meu chamado. Eu tenho que caminhar. Quando nós sabemos o que estamos fazendo e o que está queimando no nosso coração, nós não vamos andar por aí embaraçados com coisas, porque Deus já determinou nosso respeito. Deus já determinou o que você veio fazer aqui na terra. Aleluia. Quando você entregou a sua vida para Jesus, Deus já tinha uma missão para você. E algumas pessoas têm dons, algumas pessoas têm um chamado, algumas pessoas, elas não precisam de empurrão, porque elas nasceram com um propósito. Amém? Elas nasceram com uma unção diferente, com um chamado diferente. E nós temos que agradecer a Deus, porque a igreja é assim, cada um com a sua função. A igreja de Jesus, ela é um mecanismo vivo, ela funciona, ela está andando, cada um fazendo a sua parte. E aqui, quando eu comecei hoje lendo e pedindo a Deus uma revelação para essa palavra, Ele está falando aqui das coisas. Qual dos profetas não foram perseguidos e mortos? Qual dos profetas não receberam calúnias? Qual dos profetas não tiveram a sua cabeça arrancada? João Batista, aquele que veio antes de Jesus, a cabeça dele foi pedida numa dança, numa festa. E naquela dança, o rei se agradou da dança da menina bonita, né? E perguntou: peça o que você quiser, que até uma parte do meu reino eu lhe dar. O cara estava apaixonado pela dança. E ela pede a cabeça de João Batista, que estava preso. E a cabeça de João Batista foi arrancada e trazida em uma bandeja. Quantas pessoas estão aí preocupadas de perder a cabeça? Ainda há países fazendo isso. Ainda há gente corajosa para ir para lá. Então nós precisamos entender os nossos chamados. Nunca vivemos com tanta perseguição no Brasil. Então nós precisamos entender o nosso chamado. Nós fomos escolhidos e chamados para fazer uma obra possível. Deus nunca entregará uma obra, uma missão para o seu povo, se Ele não vê que você vai dar conta. A obra que Deus entregou para você é uma obra que você pode fazer. E Ele fala aqui de tantas coisas que nós recebemos por intermédio do Espírito Santo. O Espírito Santo continua falando. O Espírito Santo continua nos direcionando. O Espírito Santo continua regendo a igreja dele. Sem o Espírito Santo, não há revelação, não há profecia. A igreja não cresce.
E Deus vai usar você. Deus vai falar com você, comigo, com o nosso pastor presidente. E naquele tempo, tudo era anunciado por anjos. E mesmo assim, as pessoas eram incrédulas, arredias. Elas não acreditavam. A lei, ela quer parar a igreja. Os tradicionais para a igreja. Então, nós vamos além daquilo que o povo quer. Às vezes as pessoas não nos querem, como não quis Jesus, como não quis nenhum discípulo de Jesus. Todos, só um, só João, o mais novo, ficou em uma ilha para escrever tudo aquilo que o Espírito Santo mandou ele escrever. Os outros todos morreram, foram mortos por causa de Jesus, por causa da fé. Tem a história do Pedro, que falou, ele sabia que ele ia ser crucificado. Ele disse: eu não posso morrer na mesma posição que o meu mestre foi morreu. Me crucifica de cabeça para baixo. Mas ele sabia que ia morrer. Essa caminhada com Jesus já está apontando a nossa morte. A palavra de Deus diz: se você é crucificado com Cristo você vai reinará. Crucificado com Cristo reinará, vencerá. Não há outro caminho que nos garante esse ser mais do que vencedor. Cristo Jesus nos torna vencedor. Por Cristo Jesus somos mais do que vencedores. E quando vamos olhar aqui para o capítulo 6, versículo 8, em Atos, aqui fala da prisão de um homem, Estevão, profeta. Esse profeta, irmãos, ele morreu assim, de uma maneira, ele não calou a boca. Calar a boca de profeta é só se matar ele, viu? Então não tinha como calar a boca de Estevão. E Estevão saiu falando tudo aquilo que ia acontecer, tudo aquilo que realmente precisava falar. E ele conta toda a história do Egito. Se você ler Atos, você vai ver ele contando a história do Egito, a história de José, a passagem do povo pelo deserto e o livramento que Deus deu. Ele conta essa história. E o versículo 15 diz, 6:15, então todos os que estavam assentados no conselho viram que seu rosto parecia o rosto de um anjo. Enquanto ele estava ministrando, o rosto de Estevão parecia uma luz, parecia um anjo. Isso é a diferença. Enquanto você caminha para Jesus, tem algo em você que as pessoas vão ver. Há uma diferença, há uma santidade, há uma luz, há algo que é transparente, há algo que vai mover o Espírito Santo de Deus para o ambiente. Se nada acontece, tem algo que precisa ser alterado na sua vida. Então, quando Pedro, lá em Atos 12, versículos 5 a 11, conta a história também do Pedro.
Pedro preso. E ele, irmãos, ele em uma cadeia. Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. A igreja em movimento. Tem um doente, vamos orar. Aqui nós estamos orando pela família do Ribamar, do irmão Ribamar e da irmã Anália. A família está doente. Tem um filho doente, Anália. Tem um neto doente. E o esposo está doente. Fizemos um relógio de oração, estamos intercedendo por essa família. Enquanto a igreja ora, Deus move o lugar. Então, enquanto a igreja ora, Deus faz um milagre. Eu me lembro de um acidente que a gente se envolveu há uns anos atrás. E o cara foi para a UTI. E nós éramos uma igreja ainda com poucas pessoas. E nós, todos os dias, irmãos, nós oramos 21 dias. Até esse homem sair da UTI. E quando ele saiu, nós oramos agradecendo a Deus pela vida deste homem. Está vivo até hoje. Então a igreja em movimento é quando ela sente a dor do outro. É quando ela se importa. É quando ela clama. Ah, mas eu não vou com a cara do irmão. Vai deixar o irmão morrer? Não vai orar por ele? Não vai fazer concerto? Não, na igreja não tem isso. A igreja do Senhor Jesus faz diferença. Lá onde você mora, lá na sua rua, lá onde você estuda. A igreja de Jesus, lá onde você trabalha. Lá a igreja está lá, você está lá. Então a igreja está lá. Então, enquanto ele estava na prisão e o povo já estava querendo matar Pedro, enquanto isso, enquanto estava decidindo com que morte ele ia morrer, ele dormia. Aí você está agoniado, nem vai morrer amanhã. Aí você está aí com problemas, você está triste, está chateado. Você quer resolver os seus problemas. E aqui ele estava, enquanto estavam decidindo de que morte ele ia morrer, ele estava dormindo. Enquanto nós descansamos e estamos dormindo, Deus trabalha em nosso favor. E aí Deus teve misericórdia, manda um anjo, levanta ele, tira ele da prisão. É isso que Deus faz. Pastora, preste atenção na loucura que você está dizendo. Não, irmãos. Deus tem os meios. Deus tem os meios. Você não pode ficar desesperado. E Herodes já ia se submeter a um julgamento, com certeza ele ia morrer. E de repente, Deus move o lugar, as cadeias quebra tudo. E ele sai de dentro do presídio enquanto a igreja dele estava orando. Enquanto o pastor Pedro estava orando. Enquanto Pedro estava preso, a igreja orava. E ele sai, ele achava que era um sonho. Sonho nada, irmãos. Ele estava vivendo, era o sonho de Deus, saindo da prisão. E é isso que Deus quer fazer nas nossas vidas. É isso que Deus quer fazer. Talvez a prisão aqui não seja uma cadeia com ferros. Seja a alma presa. Seja um ressentimento. Seja algo financeiro. Seja uma preocupação. E aí Deus quer te livrar dessas coisas. E nós temos que aprender com esses que descansaram no Pai. Precisamos estar cheios de fé para alcançar essas vitórias.
A fé é muito importante. Sem fé é impossível agradar a Deus. Se não tem fé, se não luta para ter fé. A minha pastora diz assim, quando vai orar por alguém, ela ora quando ela nota que a pessoa não tem fé, e diz: eu vou ter fé por você. Isso é no hospital, isso é em todo lugar, e eu também digo isso. Não está com fé não, meu filho? Pois eu vou ter fé por você, e você vai ser abençoado. A fé é que nos dá a certeza que iremos vencer, amém? Se você tem fé, Deus está lhe dando, através da tua fé, a certeza que você vai ser curado, que você vai ser próspero, que você vai vencer. Aleluia. Essa é a fé. Aí eu pergunto: ô irmão, como é que você está, irmão? Estou do jeito que Deus quer. Deus quer você desse jeito, aborrecido, cheio de problemas. Deus não quer você assim, todo jeito que Deus quer. Você com a cara feia, aborrecido, chateado com Deus, porque ainda não arrumou um emprego, chateado que tem que fazer reforma da cozinha, viu, mulher? Chateado porque quer as coisas no tempo, no seu tempo. Irmãos, a fé move o braço de Deus em nossa direção. Eu preciso ter fé e eu preciso descansar nela. Todo poder vem do alto, eu tenho certeza. Para onde iremos? Mas também eu tenho que ter certeza aonde eu não quero ir. Ninguém vai me obrigar, ninguém vai obrigar você a fazer algo que você não quer fazer. Ah, eu só fui porque a irmã passou, a menina passou lá em casa, um amigo passou lá em casa, eu fui. Não, eu fui porque eu vacilei. Eu fui porque eu quis ir. Eu fui porque eu fui. Irmãos, eu e você somos dirigidos pelo Espírito de Deus. Dá um aleluia aí. Eu e você somos dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. Não é a minha vontade, é a vontade de Deus agindo dentro de mim. E já não faço mais a minha própria vontade. Se Cristo está comigo, Ele tem poder na minha vida. Eu vou fazer o que Deus quer que eu faça, que o Espírito de Deus quer que eu faça. E para isso, irmãos, Igreja de Jesus, eu preciso renunciar todo espírito de rebeldia, de teimosia, para que o Espírito de Deus possa cuidar da minha vida. Às vezes eu só faço o que eu quero, eu só vou para onde eu quero. É lógico, você e eu somos livres. Mas livre, o que é ser livre em Cristo Jesus? É você ser cheio de sabedoria de Deus, para alcançarmos a vitória, para ver o mover de Deus na nossa casa, para ver o mover de Deus no trabalho, para ver o mover de Deus em todas as áreas, até na financeira. Você sabia que a vida financeira, ela tenta nos parar e nos fazer de vítima? Vamos pedir a Deus, para Deus nos amarrar com os cordões de amor, com as cordas de amor, para Deus nos segurar, para que nós que Deus nos livre de cair nessas armadilhas do inimigo, do diabo. A minha vida financeira não define aquilo que eu sou em Deus. Não. A Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores e o povo de Deus é próspero. Amém?
Amém? O povo de Deus é próspero. Amém? Eu não prego prosperidade, mas também eu não vou dizer aqui, falar de derrota. Porque a Bíblia diz que nós somos vencedores, somos prósperos. Se ainda não chegamos aonde Deus quer nos colocar, nós temos que orar, temos que buscar a presença dEle, temos que perguntar a Deus. Você já viu gente orando, perguntando a Deus? Não faça pergunta besta não. Eita Deus, por que eu estou aqui na Moriá? Porque tu quis, irmão. Você está aqui na Moriá. E aí você não pergunta besteira para Deus. E já que eu estou aqui, eu vou servir aqui. Eu vou ter uma aliança de amor com essa igreja. Pergunta para Deus as coisas que Ele pode resolver para você. Tudo Ele pode. O maior empecilho é você. E eu. Você sabia disso? O maior empecilho de você ser vencedor é você. Com essa história, será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? Com medo. O medo para qualquer pessoa. Para qualquer pessoa. Medroso perto de mim, ele sofre, viu? Eita, pastora, a senhora é corajosa. Não, só não. Eu não faço, eu não fico com mimimi comigo mesmo. Eu não fico com coisinha, me mimando. Não. Eu me levanto, irmão. Você tem que se levantar. Se você quer algo grande na sua vida, levanta e anda. Essa é a palavra que Jesus disse ao paralítico. Essa é a palavra que ele disse que Pedro falou lá na porta famosa para aquele paralítico na hora, 3 horas da tarde, quando ele foi orar. Ele queria uma moeda. Ele disse, não tem ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e ande. Esse é saber quem você é. Saber qual é a tua identidade em Deus. Pelo menos curar 2, 3 cegos na semana, você tem que correr atrás, nem que ele não enxergue. Pelo menos exercitar a fé. Ah, mas eu não estou no trabalho. Gente, aproveita que está no trabalho. Faça algo. Você é igreja. Você é igreja. Se chegar uma pessoa para mim em shopping, em qualquer lugar, está perdido. Que se ela pedir oração, eu vou orar, ela vai cair no meio do povo. Não estou nem aí. Entendeu? Então, eu vou ser cuidadosa. Quem está dentro de você é o Espírito Santo de Deus. Você é igreja. Você é igreja. Então essa fé é que nos dá a certeza que iremos vencer. Quem é que te dá certeza? A fé que você tem em Jesus. Eu não tenho casa, eu quero comprar uma casa. Quer não? Que foi que você já fez ainda? Que tipo de jejum você está fazendo para comprar a sua casa? Que tipo de economia você está fazendo? O que é que você está renunciando para esse propósito? Aí Deus abre as portas. Eu me lembro de um sonho, um pedido bobo. Eu já tenho aquela chácara, alguns irmãos conhecem. Ela tem 42 anos de existência. E aí, um dia desejei ter uma chácara pequena que tivesse um riacho dentro. E o Senhor, uma besteira, né? Bem que o Senhor poderia me dar um terreno que eu pudesse fazer
plantio de um lado e do outro do brejo. Aí pronto. Senhor, mas tem que ser bem baratinho. Não tem dinheiro. E aí orei e falei para algumas pessoas do lugar, lá no Pranoste, Tocantins. Aí quando foi um dia, eu cheguei lá, e o pastor da igreja disse: pastor, achei um terreno igualzinho que a senhora pediu para Deus. Pois vamos olhar, meu filho. E aí eu fui olhar o terreno. Meu marido entrou no terreno e disse: não, presta não. Muito espinho, não presta não. Só que eu olhei para a visão do meu pedido. Quando eu olhei, eu vi que tinha um brejo do jeito que eu tinha pedido para Deus. Aí eu cheguei para o pastor e disse: meu filho, negocie com o homem, sem nenhum centavo, não sabia nem quanto é que era o terreno. Aí eu disse assim: se fosse 5.000, parcele em 5 vezes. Rica, não tinha nem 1.000. Antes de eu chegar aqui em casa, o pastor liga: pastora, negociei, a senhora ficou por 5.000 mesmo a terra. E aí, mas está barato demais, eu não tinha dinheiro. Deu um de entrada, não foi? Foi, 6.000. Eu só sei que negociamos a terra. Irmãos, foi pago tão ligeiro. Pensei que não estava paga a terra. E é um lugar assim, onde tem açaí plantado, onde a gente vai para lá para descansar, não tem vizinho. Pensa num negócio assim direitinho. Peça para Deus. Eu estou falando de algo que é possível. Peça para Deus. Escreve. Faça um mapa daquilo que você quer que Deus lhe dê. Aí você vai pedir um carro. Oh, Jesus, me dê um carrinho velho. Pedindo um carrinho velho? Não, irmão. Não é assim que a gente pede para o Pai, não. Senhor, Tu é Deus das impossibilidades. Mas eu quero declarar que vai dar certo eu comprar um carro novo. Aleluia. Quem está feliz aí? Porque todo poder vem do alto. Você pode. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aí fortalece o seu emocional, fortalece seu casamento, a sua estrutura familiar. Quando chega na hora do financeiro, você trava. Ah, pastora, o negócio é ruim. Eu nem tenho coragem de falar sobre isso com Deus. Se você é correto com Deus, se você é direitinho com Deus, você pode arriscar. Porque Ele é fiel. Ele é fiel com você. Diga para quem está perto de você: olha, Deus é fiel com você. E todo o poder vem do alto. Vem de Deus. Todo o poder vem de Deus. Eu tenho a certeza para onde irei. Eu não sou mais menino. Quando eu era menino, eu agia como menino, eu ia para lugar que eu não queria ir. Mas agora que você é grande, você vai agir como pessoa grande, adulta. Você não vai ser levada por lugar. Deixe o Espírito Santo lhe conduzir. Irmãos, eu e você somos dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. Dá um glória a Deus aí. Não é pela nossa vontade, mas é pelo poder dEle. Não é como eu quero, mas é como Ele quer. Minha vida e a sua vida é regida por Ele. É isso. Tudo que somos, tudo que somos, que temos, vem do alto. Esse poder vem do Espírito Santo. Já desceu agora sobre a sua vida. Quando se fala, quando se invoca o nome dele, ele vem. Ele se manifesta com poder. Mas seja um crente alegre. Pare de ser crente aborrecido.
não dá nada certo. Você está profetizando na sua vida uma derrota. As coisas aqui não dão certo. Não, irmãos, começa a profetizar coisas boas na sua vida. Você é boca de Deus nessa terra. Você começa a profetizar as coisas boas na sua vida, no meio da sua família, lá no local que você trabalha. Vai dar certo. Eu sou profeta aqui no meu trabalho. Eu sou um homem de Deus, uma mulher de Deus aqui no meu trabalho. E aqui no meu trabalho tem um profeta. Eu vou caminhar profetizando nesse lugar, porque o meu Deus vai fazer mais do que eu tenho pedido. Se você não orar para o seu patrão, ele não vai se converter não. Não vai se converter se ele não for convertido ainda. Porque o único crente talvez que esteja lá é você. Aí você não precisa, você está lá falando língua estranha, batendo o pé com o seu patrão, não. Precisa você, vai com jeitinho. Vai conquistando o coração. Quem vai realizar a obra é o Espírito de Deus que está dentro de você. Sabe aquela pessoa que você acha que ela te persegue? Mostra o amor de Jesus para ela. Como é que é isso, pastora? Gente, é muito fácil. Presenteie aqueles que você acha que olha para você assim, com o olho torto. Presenteia, fale, abraça. Talvez é só um abraço que essa pessoa quer. Talvez é só uma palavra de amor. Nós não sabemos o que ela passa. Tudo que somos, tudo que vem do alto, vem do poder do Espírito Santo. Já desceu agora, é só receber, amém? Quando a igreja está reunida, é esse momento que nós vivemos o sobrenatural de Deus. Enquanto as autoridades resolviam a morte de Pedro, Deus estava assaltando ele. Deus já tinha resolvido que ele ia sair de lá, com os pés dele. As cadeias quebraram. Enquanto estão resolvendo, talvez, dentro de um hospital, fazer um procedimento com você, Deus vai lá e tira o tumor. Deus vai lá e tira daquela maca. Deus vai lá e te cura. Enquanto estão resolvendo o que vai fazer com a tua vida, aí Deus diz assim: esses aí é meu. É eu que faço na vida deles. Você tem dono. O maior erro é achar que você não tem pai. O nosso pai é Deus. É o maior erro. Eu não tive um pai, não gosto de pai. E de quem é que tu gosta mesmo? Porque Deus é o teu pai. Deus é o teu pai. Está de bom tamanho. Deus é o teu pai. É o pai eterno. É o pai amoroso. É o pai que se importa. É o pai rico. É o pai que é dono de tudo. É o pai que quer você para ele mesmo. Jesus veio e disse: olha, pai, eu quero que aonde eu esteja, eles também estejam perto de mim. Esse pai amoroso, que quer os filhos perto. Ele não quer que você sofra com nada. Mas você tem que entender que você tem um pai. Você tem que buscar esse pai. Você tem que amar esse pai. Você tem que honrar esse pai. Amado Senhor, mas o Espírito de Deus, ele não dorme. Enquanto você dorme, ele faz a obra na sua vida.
Eu não dormi essa noite. Você deveria dormir. Enquanto você dorme, Deus trabalha em seu favor. Mas você tem que entender isso. Não vai fazer como gente bobo, não. Deus, senta nessa cadeira aqui, que eu vou dormir. Não, crente. Para de... Aí você senta no carro, né? O carrão. Vai dirigir. Oh, Deus, senta aqui. Olha, aí você diz assim, olha, Senhor, eu tenho medo de acidente. Aí você vai lá 100, 150. Tem medo não? Aí você esquece de tirar o pé do acelerador. Não é isso não. Aqui está falando de responsabilidade, de descanso. De descanso. Quem descansa, respira. Quem descansa, tem certeza que Deus está agindo. Agindo eu, quem impedirá? Eu acho que Deus diz isso para as mulheres que são assim ansiosas. Deus está dizendo, agindo eu, quem impedirá? E a mulher está ansiosa. Estou preocupada com as panelas, estou preocupada com o salário que ainda vai vir no mês que vem para comprar as coisas que ainda vai chegar ainda. Estou preocupada com o meu marido, estou preocupada comigo mesmo. E vai. Aí ele só diz, descansa em mim. Ele te para. Quando ele diz, entra no meu descanso, ele está dizendo, eu comecei a fazer uma obra possível na sua vida. Sai da frente, porque eu quero realizar essa obra. Você sabia que tem muita gente na frente? Aí eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Sai da frente, cristão. Deixa Deus fazer isso na sua vida. Aquilo que nós não podemos fazer, obra que não podemos realizar, é Deus que vai fazer. É Deus que vai realizar essa obra. Já vi muita mãe dizer com os filhos, já fiz de tudo com esse menino, agora só Deus. Depois que você estragou o menino, aí você diz, agora é Deus. Senhor, entrega o menino, irmã, entrega o menino na hora que nasce. Faz como o pastor Nonato. O primeiro dele nasceu, ele pega o menino e foi consagrar o menino. Senhor, se não for para fazer a tua vontade, leva logo. Pastor Jesus, menos aí, Nonato. Nonato, não. Não diga para morrer, não. Mas entregou pequenininho, não estava dizendo que queria que o menino morresse, não. Senhor, ele é teu, desde o dia que foi concebido. Ele é teu, estou consagrando para fazer a tua vontade. Por sinal está lá, irmãos, fazendo a vontade de Deus nos Estados Unidos. Eu quero lhe dizer que Deus é poderoso para fazer. Os nossos filhos não é nosso, é do Senhor, pois entrega. Os muros tiveram que cair, irmãos, lá em Jericó. Eu quero falar sobre isso. Sabe por quê? Não foi na violência, não. Foi a marca do sangue. Quando botaram, por conta da obediência de uma prostituta chamada Raabe. Ela facilitou para os espias entrar. E lá, ela disse, só um pedido que ela fez. Eu só quero que eu e a minha família seja livre. É isso que nós queremos. Senhor, eu quero que a minha família seja abençoada. Senhor, eu faço um sacrifício, mas eu quero que meus filhos caminhem com Jesus. Eu declaro portas abertas para meus filhos. Aquela prostituta disse, Senhor,
olha, eu faço aqui, eu vou mostrar vocês, vou ocultar vocês, esconder vocês aqui, mas no dia que vocês vierem para invadir Jericó, lembra, ele disse, bote um cordão vermelho na janela. Aquele cordão vermelho simbolizou o sangue do cordeiro. Foi o mesmo cordão lá do cordeiro, da saída do povo do Egito. Ninguém sai de escravidão, ninguém sai de lugar de prostituição, ninguém sai desse lugar se não for pelo sangue de Jesus. Já percebeu? Uma era prostituta. Quando eles viram o cordão, eles não mataram ninguém daquela casa. E o outro, a marca do sangue na casa dos hebreus. A morte não entrou lá. Todos ficaram vivos. Tem atos proféticos até hoje. O diabo respeita. Ele teme. Um crente cheio de desafios. Um crente que profetiza. Na minha casa é assim. Senhor, entra com providência, Jesus. Só entra coisa aqui consagrada. Coisas impuras não entra. Declare na sua casa a bênção. Declara na sua casa a vitória. Quem ainda é o dono da tua casa é Jesus. Peça o dono. Peça o dono. Ele há de fazer as coisas grandes. Nós erramos muito por não saber pedir a Deus. Os muros caíram. Um dia eu estudando aqui, e Deus falou que esses muros foram soterrados, só para deixar a família de Raabe viva. Só desceu no limite, para que ela não morresse com a família. Deus é Deus de poder. E o Espírito da vida estava nessa mulher. O Espírito da vida está em você. Você tem semente de vida, aleluia. Vai declarando isso. Você tem semente de vida. Pastor, está tudo ruim lá em casa. Olha para a semente que está na tua mão. Semente de vida. Deus quer prosperar você. Deus quer levantar você para fazer a vontade dEle. E o Espírito da vida não era no cordão, mas na mulher. Entendeu? O Espírito de vida estava nela. Está em você. O Espírito de vida está em você. Estou terminando. Foi assim que Moisés, quando desceu do monte, no seu rosto estava brilhando uma luz forte. Precisou ele cobrir o seu rosto, para que as pessoas não morressem quando visse ele. Deus faz de novo. Tem gente que não tem coragem de olhar no seu olho. Tem gente que não tem coragem. Se você é santo, você é santo. A sua vida é santa. A sua casa tem santidade. Tem gente que não tem coragem de olhar no seu rosto. Mas você é livre. Nós somos instrumento de Deus para cura na vida de muita gente. Amém ou não? Estevão viu, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para o céu e viu a glória de Deus. Viu Jesus em pé no lugar. No dia que eu entendi essa palavra bem aqui, eu tremi. Eu tremia lá em casa. Sabe por quê? Jesus ficou de pé para receber um profeta no céu. Jesus saiu da sua cadeira. Ele ficou de pé.
se levantou para receber o profeta no céu. Ele não era qualquer pessoa. Você não é uma qualquer pessoa. Uma pessoa qualquer. Você não é. Deus olha para você. Você tem valor. Sacode essa pessoa desvalorizada aí e diga para ela: você tem valor. Que acha que é desvalorizada. Você tem valor. Porque o Espírito Santo de Deus habita em você. E ele viu a glória de Deus, viu Jesus em pé no seu lugar. Ele viu Deus sentado no trono. Mas ele vê Jesus de pé, recebendo ele no trono da graça. Ele não era uma pessoa qualquer. Aí a gente quer ser bem recebido em festa, né? Em aniversário, em negócio, né? Aí você quer sempre o primeiro lugar. E aquele foi apedrejado, humilhado. Jesus levanta, recebe ele no céu. Eu não sei como você está hoje. Esse apedrejamento de Estevão, eles ouviram o sermão que é bem comprido, que ele ministrou, e a ira deles era de morte. Por isso que eles atacaram Estevão e mataram. Aí, aquele que é o dono da vida fica de pé, abre os céus e manda ele entrar. É isso que Deus está falando para nós nessa noite. Nós somos valorizados. É quando a gente deixa de se valorizar. É quando nós entregamos tudo para Ele. Tem uma música que diz assim: você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Só isso. O valor que nós temos é porque o Espírito Santo se move dentro de nós. Se não está assim, precisa correr para Jesus. Se ainda não chegou aquilo que você tanto almeja, corra para Ele, faça algo por você. Eu quero chamar os meninos agora. Eu quero orar por você nesta noite. Nós precisamos entender a importância que temos no mundo espiritual. Precisamos entender. Precisamos valorizar aquilo que é de Deus, que está dentro de nós. Vamos ficar de pé.